encerrar o compartilhamento do slide, Juliana, que daí fica mais fácil de a gente visualizar. Isso, perfeito, muito obrigado. Queria agradecer a Júlia pela exposição. Passo, então, de imediato a palavra, né, ao doutor Rodrigo Goldschmidt, fazendo um agradecimento especial em nome da Unisc, né, por mais essa colaboração, que não é a primeira, né, temos um histórico de colaboração de longa data, né, entre os nossos programas, as nossas atividades profissionais, e nos sentimos muito honrados com a sua presença, né, na defesa de tese da Júlia, né, que inclusive teve a oportunidade de ter sido orientador durante o mestrado, né, da dissertação de mestrado da Júlia. Então, doutor Rodrigo, sinta-se à vontade de fazer suas considerações. Tá certo. Muito obrigado, professor André, pelas gentis palavras. Então, quero saudar os demais integrantes da banca, meu colega, o professor Dr. Ismael, né, o professor Dr. João Pedro Schmidt, professora doutora Suzete da Silva Reis. Nós temos o nosso colega ali que está com uma qualificação ou uma denominação ali, e daí me perdoe, porque eu não saberia dizer o nome completo do colega, né, mas também quero lhe saudar aqui, é um prazer, né, estar junto aqui na banca. Professor André, um especial apreço aí, a gente acompanha, né, a sua carreira aí dentro dessa temática, né, do trabalho da criança e do adolescente, trabalho juvenil, enfim, toda a sua contribuição aí para a ciência do direito, né, e também do colega professor Dr. Ismael nessa temática igualmente. Né? Bom revê-lo, já estivemos também em parceria junto à Escola Judicial, que também é um lugar privilegiado de debate, assim, e muitas vezes tive o prazer de ouvi-lo, né, uma fala qualificada. Né? Saudar a Júlia, é um momento especial para ti, né, Júlia? Você teve a coragem aí de, muito jovem, né, abraçar essa questão da vida acadêmica aí, né, construiu inicialmente aí, o teu mestrado e agora encara, né, a questão do doutorado e então, para nós, é um prazer, é bonito, enche os olhos ver essa dedicação aí, tá bom? Vamos lá, então. Eu, assim, gostei da tua apresentação, Júlia, aqui a tua exposição estruturada aqui, em que pese sintética, né? Demonstra aí que você realmente, ao longo desses anos, foi se apropriando aí das categorias básicas que estruturam, né, o teu trabalho de doutorado, a tua tese, né? E digo assim que foi bastante ampla a sua estruturação, né? São várias categorias que, se vistas isoladamente, né, certamente dariam uma tese, né? Trabalho juvenil, saúde do trabalhador, responsabilidade civil, políticas públicas, marcos regulatórios, né? Então, realmente é bastante conteúdo, mas necessário justamente para que você tenha essa revisão teórica, né, para poder conversar com essas categorias, debater um pouquinho com elas e tentar, então, propor, né, um ineditismo, né, uma contribuição aí para a ciência do direito, né, junto dessa delimitação aí do chamado trabalho juvenil, né? Então, tudo isso eu quero realmente exaltar porque é importante. Também vi as tuas referências, são várias referências bibliográficas, acesso a marcos normativos, inclusive internacionais, né, pesquisas em bancos de dados, inclusive, né, transportando na forma de gráficos, né, para dentro da tua tese, né, o que dá uma enriquecida e também situa, né, o leitor quanto à relevância do tema, né, situa as pessoas assim dentro desse clamor realmente, né, social, que é justamente esse fato, que é o acidente envolvendo entregadores, né, sejam eles usando bicicleta, seja usando motocicleta,
né? E isso é uma realidade triste que a gente tem verificado. O meu irmão do meio, ele é um médico, né? Um médico anestesista, atua em Florianópolis, né? Então, ele relata, assim, né? Os atendimentos de urgência, né? De politraumatizados, né? Em geral, motociclistas, justamente dentro dessa loucura do trânsito, né? De querer entregar rapidamente, né? Para atender a demanda, para poder manter uma avaliação perante a plataforma, uma avaliação com as suas estrelinhas, né, e tal. Parece tudo um game, né, parece tudo muito bonito sob o ponto de vista, né, do aplicativo, né, se é que dá para chamar isso de algum tipo de glamour, né, mas a realidade concreta vivida por essas pessoas é triste mesmo. E esse acidente precoce invalida essa pessoa para o resto da vida e coloca em xeque todos os familiares e todas as pessoas que com ela convivem. Porque uma pessoa incapacitada para o trabalho, né, ela é uma pessoa que não produzirá mais. Ela vai depender, e justamente por estar na informalidade, né, por não ter cobertura social, por não ter direitos sociais, ela depende diretamente da assistência social, que vem dos tributos, né, que vem do orçamento da União, e também coloca em xeque os familiares, né, enfim, toda uma comunidade próxima, essa pessoa que sofre, né, que sofre danos por ricochete, que sofre junto com essa pessoa inválida, né, incapacitada para o trabalho. Então, o problema social, ele espraia, né, a sua realidade concreta para um espectro maior, né, do que um primeiro olhar possa manifestar, tá? E eu digo isso com a tranquilidade de quem já há 24 anos aí julga processos envolvendo acidentes de trabalho, julga vínculos de emprego, né, enfim, atua nessa área aí, né? Então a gente tem contato com situações realmente muito severas, muito tristes, né? E a reparação, tenho certeza, os senhores, ela não é a saída adequada, né? A saída adequada seria justamente a prevenção, políticas públicas mais eficazes, marcos regulatórios positivos, né? Que vai mais ou menos na linha do que você propõe para esse segmento de pessoas, tá? Então, eu só gostaria de ressaltar isso. E agora, partir para algumas contribuições aí do teu trabalho, tá, Júlia? E são contribuições mesmo, tá? A gente está aqui num ato pedagógico, a banca é um ato pedagógico, acho que o grande norte é, de alguma forma, a gente poder contribuir, né, ainda que singelamente, para que o teu trabalho fique ainda mais redondinho, mais adequado, tá? É claro, sempre analisando a pertinência disso com o teu orientador, co-orientador, tá? Então, aqui eu vou fazer esse meu papel muito respeitoso, muito tranquilo aqui, tá? Vocês conhecem o meu perfil. E me coloco à disposição também para auxiliar naquilo que for necessário, tá bom? Eu começo fazendo uma pequena análise aqui do teu título. Você propõe um título, Plataformização do Trabalho, 2 pontos, Políticas Públicas de Trabalho Juvenil no Brasil. Analisando o teu problema ou a tua delimitação, me pareceu que o título ele se apresenta um tanto quanto amplo, tá? Tendo em vista o recorte que você propõe, tá? O recorte, eu até extraí aqui, essa tese investiga a responsabilidade das empresas de aplicativo de entrega de alimentos por acidentes de trânsito envolvendo jovens trabalhadores no Brasil, especialmente após 2020. Veja que aqui, inclusive, você coloca uma delimitação temporal aqui, né? Tentando dar um recorte aqui, ainda, digamos assim, deixar ainda mais estreita o foco da tua investigação, tá? Então, a guisa de contribuição, eu penso que, de repente, o título poderia ser algo assim: responsabilidade, e eu coloquei entre parênteses, civil e laboral, fecha parênteses,
das empresas de aplicativo de entrega de alimentos por acidentes de trânsito, entre parênteses, trabalho, envolvendo jovens trabalhadores no Brasil. Tá? Me parece que estaria mais consentânea assim, com a tua delimitação. Tem alguns problemas, né? A responsabilidade ela é civil, ela é civil e laboral. O que seria uma responsabilidade laboral, né? Eu vi que na tua tese você explora a responsabilidade civil propriamente, né? Que é a questão da reparação de danos. Mas existe um espectro que me parece que veio até pela tua exposição oral, que é justamente a questão da prevenção. Então, aqui nós caímos numa discussão antiga dentro do direito do trabalho, que é a chamada responsabilidade contratual e a chamada responsabilidade por ato ilícito. São duas situações diferentes. Tá? Eu entendo que a empresa tem uma responsabilidade contratual de segurança e saúde do trabalhador, porque isso é amplamente normatizado, mas dentro do âmbito do vínculo de emprego. Isso eu admito, né? Nós não temos, assim, em relações de trabalho, lato sensu, né, uma regulamentação contratual. É isso que nós estamos tentando, nós estamos vendo algumas tentativas de regular uma nova espécie de trabalho, uma nova relação de trabalho, que é o trabalho plataformizado. Então, pode ser que no âmbito da responsabilidade contratual, né, que envolva entregadores intermediados por aplicativos, aí a gente tem algumas responsabilidades contratuais. Entre elas, algumas que você propôs, inclusive na sua exposição oral. Fornecimento de EPI, né, máscaras, equipamentos, banheiro, algum tipo de limitação da duração do trabalho, né? Então, veja, uma responsabilidade contratual, uma responsabilidade civil por ato ilícito, né, decorrente de um acidente de trabalho. Tá? Então, são aspectos que estão permeando aí a questão da tua delimitação e do teu título. E que depois, lá dentro do trabalho, você pode dar umas pinceladas, alguns parágrafos, né, fazendo assim alguns tipos de ajuste ou diálogo entre as categorias que você aborda, né? Saúde do trabalhador, política pública, marco regulatório, enfim, né? Trabalho juvenil, certo? Então, começamos aí pelo título. Me permito aqui, depois eu vou passar também o trabalho para vocês, assim, eu fiz alguns apontamentos em colorido ao longo do trabalho, tentando dar uma contribuída também. Ali no sumário, eu, pelo menos na versão que eu recebi, de repente você até já tenha corrigido, no item 3, Políticas Públicas de Trabalho Juvenil, nós temos 3.1, 3.2 e 3.3. No 3.2 e 3.3, para mim, consta o mesmo título. Definições de juventude brasileira. Né? Então, eu acho que merece um pequeno ajuste aqui na questão do sumário, mas isso aí é só a título de contribuição. Tá? E eu não vou me estender, professores, eu sei que, né, todos têm espaço de fala aqui, então eu vou tentar delimitar. Eu pus por escrito aqui para não me passar. Já vamos lá. Tentando adiantar aqui, estou perto. Escrevi um lembrete para mim e também para consideração, tá? O que me pareceu assim? Os capítulos, eu entendo que todos eles são necessários. Isso está fora de questionamento. Todos eles são absolutamente necessários para você ter as categorias básicas para poder trabalhar o objeto da tua tese e essa proposta, né, de inovação. Só que me pareceu, Julian, que ficaram um pouquinho estanques, tá? Um pouquinho estanques. Você trabalhou, por exemplo, juventude, saúde, responsabilidade civil, e dentro da responsabilidade civil tu abriu um tópico para falar de
de empresas terceirizadas, né, falando uma questão da terceirização, até acho que ali deveria ter uma conversa um pouquinho mais explicativa, qual seria essa relação com aplicativos, né? Mas, enfim, responsabilidade civil, trabalhadores jovens plataformizados. Veja, você adotou um método dedutivo. Então, lá no teu último capítulo, antes de entrar nas conclusões, eu esperava que você conversasse com todas essas categorias, né? Como é que juventude conversa com saúde e conversa com responsabilidade civil, jovens plataformizados, enfim, eu senti um pouquinho de uma falta de amarração mais concreta dessas categorias, né? Por que a gente vai fazendo? A gente vai expondo, porque precisa fazer isso, né? Mas lá pelas tantas a gente tem que dialogar de forma mais serena, mais tranquila com todas essas categorias aí. Isso você pode fazer com parágrafos remissivos, parágrafos de ligação de um capítulo para o outro e aproveitar, né, isso e depois fazer uma pequena retomada no último capítulo, tá? O que acontece no último capítulo? Você faz aqui uma descrição de projetos de regulamentação, a posição dos atores envolvidos nessa possível regulamentação, né? E me faltou então ali a questão justamente dos jovens plataformizados, né? E a sua relação com saúde, com responsabilidade civil. Você tem que justificar ainda nos teus capítulos, né, aquilo que seria o teu ineditismo e não remeter tudo para a conclusão, né? Eu acho que claro, permissa Vênia, né? Eu entendo assim, eu construiria dessa forma. Então, algumas coisas que você colocou na conclusão, como, por exemplo, fornecimento de EPIs, né, a questão de um marco regulatório mais específico com a responsabilidade contratual ou extracontratual do tomador de serviço ou da plataforma de aplicativo, né, eu ainda trabalharia no último capítulo e retomaria eles na conclusão. Aqui me parece que você joga as suas sugestões todas na conclusão. E daí faltou uma justificativa ou esse diálogo, assim, que eu, pelo menos no meu sentir, assim, seria mais adequado. Não é difícil de fazer. Basicamente, você pegar as diretrizes que estão lá sugeridas na tua conclusão e retomar elas no último capítulo, fazendo esse diálogo com as categorias, do tipo assim, aquela situação, né, da Convenção Internacional da OIT sobre saúde, caberia muito bem aqui nesse tipo de regulamentação, né, vista no capítulo tal. Então, você vai fazer uma série de links com os capítulos anteriores que você construiu, tá? Então, é uma sugestão que eu deixo, né, para deixar o trabalho, assim, digamos assim, pelo menos no meu ponto de vista, um pouco mais elucidativo, assim, e sempre destacando aonde está o ineditismo da tua tese, né? Tu tem que bater forte nisso, né? Tem que bater a todo momento. Isso tem que permear todo o teu trabalho, né? Por quê? Porque a juventude, vejam, estatisticamente, isso não impede que possa ter um regime de responsabilização geral para outras categorias, mas para o jovem, né, por ser uma categoria diretamente afetada, que está demonstrado, né, inclusive levantamentos estatísticos, merece um olhar específico, né? Então, todo o trabalho tem que ir batendo nessa tecla aí para poder tentar defender essa questão do ineditismo, tá? Então, a princípio seriam essas considerações e eu fiquei assim com uma dúvida. Daí eu gostaria que de repente você anotasse, depois num outro momento pudesse passar a me responder. Nós estaríamos diante aqui de uma política pública ou de um marco regulatório positivo? Né? O que seria aqui no teu caso, a tua proposta? Porque me parece que são categorias um pouquinho diferentes, né? O que seria uma política pública propriamente, ações concretas, né? Com
projetadas, com revisão de eficácia, né? E outro seria um marco regulatório positivo, quer dizer, seria um marco regulatório protetivo. Né? Existe diferença ou você entende que é a mesma situação, são equivalentes? Tá? Depois eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Tá? De resto, eu quero agradecer novamente, saudar, exaltar o teu trabalho. Tem que ter coragem para fazer, tem que ir em frente realmente aí, né? E eu sei que dá trabalho porque a gente também passou por essa, né? Você dedicar tempo da tua vida, da tua juventude, né? Quando muitas pessoas jovens, né, estão, né, de repente até desconectados do seu ponto de vista de atitudes socialmente relevantes, né? Você é uma jovem engajada que está tentando fazer a diferença, né? Isso é uma situação que merece aí aplauso e reconhecimento da nossa parte. Devolvo a palavra com toda a consideração ao professor Dr. André. Muito obrigado, Dr. Rodrigo, pelas considerações. Anotamos aqui. Vou passar a palavra para